O meu nome é Miguel Almeida, eu represento a Teares da Serra. Estamos aqui hoje para lhe recitar um poema de Fernando Pessoa, que muito diz às pessoas da Castanheira de Pera e é um hino do que a gente acha da nossa terra. Querem uma luz melhor que a do sol. Querem prados mais verdes do que estes. Querem flores mais belas do que estas que vejo. A mim este sol, estes prados, estas flores contentam-me. Mas, se acaso me descontentam, o que quero é um sol mais sol que o sol. O que quero é prados mais prados que estes prados. O que quero é flores mais estas flores que estas flores. Tudo mais ideal do que é do mesmo modo e da mesma maneira. Escritoras e escritores de todo o mundo aqui presentes, queridas e queridos amigos. Duas notas prévias, muito curtas. Uma sobre o facto de ter podido aceitar ser patrono deste festival. Eu entendo que o patrono deve ser o Presidente da República Portuguesa e não o titular momentâneo. E, portanto, espero que continue a ser patrono os futuros presidentes da República Portuguesa, que é a maneira de comprometer institucionalmente o órgão de soberania e não transformar numa realidade transitória, temporária e pessoal. A segunda observação sobre a Casa Bissai Barreto. Parece-me uma ideia ótima. Ótima. Eu devo dizer que fiquei inicialmente um pouco surpreso, porque a personalidade de Bissai Barreto é fascinante. Fascinante. É um homem que atravessa dois regimes, sendo influente e decisivo em ambos. Só não chegou à democracia, no sentido de que morre pouco tempo depois do 25 de Abril. E porque fascinante e porque atravessando dois regimes, polémico, mas com dois traços indiscutíveis. O seu amor à Castanheira de Pera e a sua defesa do Pinhal Interior. E do interior em geral. Foi uma e outra coisa, enquanto foi carbonário, enquanto foi republicano constituinte, enquanto foi revolucionário e enquanto foi um defensor do salazarismo. Conseguiu ser isso tudo sem nunca deixar de ser essencialmente oriundo de onde era, ligado às raízes e prezando as obras sociais e culturais. E, portanto, depois de algum tempo de reflexão, cheguei à conclusão que era justíssimo que a casa que tinha deixado à Fundação e que a Fundação tinha, de alguma maneira, deixado a esta obra de futuro, tivesse o destino aqui anunciado. Dito isto, este nosso encontro de hoje é, à sua maneira, uma mistura de passado e de futuro. Eu prefiro olhar para o futuro, mas concordo que se não pode esquecer o passado. Faz amanhã, mais ou menos por esta hora, um ano que a parte mais trágica da tragédia ocorreu. Foi por esta hora. Uma hora antes, nem sequer uma hora depois. E que este cenário foi o cenário de partida dos protagonistas principais dessa tragédia. Que aqui estavam, daqui partiram, não sabendo que partiam para o destino que os esperava. E esse passado, concordo, não pode ser esquecido. E não pode ser esquecido porque às vezes a memória das comunidades é curta e não se aprende com as lições do passado. E nesse sentido,
palavras de fogo, cobre o fogo que assinalou a tragédia do ano passado e que não pode ser esquecido nunca mais. Mas depois há uma outra dimensão que eu, como professor, prefiro. Não há professor que não seja educador. Como educador, prefiro. Como portador de futuro, prefiro. Que é a dimensão do futuro. E não deixa de ser curioso também que, se olharmos para as cerimónias da manhã, elas são sobretudo cerimónias evocativas do passado. Cerimónias religiosas, inauguração de memorial, encontros de familiares. E as cerimónias de hoje, pasme-se a véspera, são cerimónias portadoras de futuro. Começámos numa escola a falar de crianças e de jovens e como é que enfrentaram este ano. Segue-se daqui por momentos o baile de finalistas de Figueiró dos Vinhos e de Castanheira de Pera, que é uma viragem para o futuro de uma centena de jovens. E estamos aqui a falar de futuro, não esquecendo o passado, mas a falar de futuro. Porque o tema da primeira edição do festival é um tema de futuro. O papel da cultura no caminho para a superação dos esquecimentos, das desigualdades, das assimetrias, das ignorâncias, que explicam porque é que há vários Portugais no nosso Portugal. E nós só queremos um Portugal. Porque esse tema mostra a importância da cultura em qualquer sociedade. Eu sei que os tempos não correm de feição para essa causa, em geral, independentemente das tragédias vividas. Porque aos apelos financistas e às preocupações económicas e às formações tecnocráticas e porque há as considerações políticas mais conjunturais ou mais estruturais e fala-se de menos de cultura e fala-se mais, não quero dizer de mais, mas mais de outras vertentes, de outras dimensões da vida comunitária. E, no entanto, aqui temos um exemplo claro: ou há uma mudança cultural, ou não vamos lá. Ou há uma mudança cultural, ou não conseguimos o objetivo que nos anima. Porque o objetivo é muito simples. É fazer compreender a uma parte de Portugal o que se passa noutras partes de Portugal. E para compreender, repito o que já disse há pouco, é preciso conhecer. Depois de conhecer é preciso compreender. E depois é preciso assumir como desígnio coletivo mudar o que existe. Isto significa uma mudança de mentalidade. Só se muda a economia, só se muda os indicadores sociais, se houver uma compreensão e um propósito e uma vontade de mudança. Isso implica uma mudança de mentalidade. E não há mudança de mentalidade que não seja uma atitude cultural. Dir-se, mas a cultura cívica é mais lenta a mudar do que as leis. É. É mais lenta a mudar que os planos económicos e financeiros. É. Mas é essencial. É essencial. Para se compreender porque é que é preciso reordenar florestalmente de outra maneira. Porque é que se deve mudar certos hábitos. Porque é que há que criar novos polos de desenvolvimento económico e social. E porque é que não pode haver um Portugal que avance sozinho, ficando os outros Portugais para trás.
não é apenas porque a média aritmética baixa, é porque o todo não é capaz de cumprir a missão comum. Isto é um problema cultural. E eu queria agradecer àqueles que vêm de todo o mundo, e desde logo à Arte Viva, e desde logo àqueles que cá estão de dentro a lançar este festival, porque cumprem duas funções essenciais. Uma é chamar a atenção de fora para dentro, e outra é chamar a atenção de dentro para dentro. De dentro para dentro. De fora para dentro. Porque é que o Portugal metropolitano não tem o destino que sonha se continuar a esquecer os Portugais que têm esquecido? E de dentro para dentro. Se o Portugal esquecido, os Portugais esquecidos são mais do que um, porque há vários interiores, a velocidades diferentes. Se os Portugais esquecidos, eles próprios não compreenderem o que têm de fazer para afirmar o seu papel, o que têm de lutar, o que têm de provocar, o que têm de propor, para que a realidade mude. E essa agitação, mas nada melhor para um festival literário do que a agitação. Porque a criação cultural é agitação. É essa agitação criativa de um futuro diferente que deve começar com este festival e deve continuar nos anos próximos. E não pode parar. Não pode parar. Eu nos últimos dias tenho colocado uma fasquia porque, sabem, as pessoas gostam imenso de metas. E eu coloquei uma meta 2023, que é suficientemente ampla para cobrir o fim de uma legislatura e mais uma legislatura inteira. Dá assim um respiro para além das vicissitudes conjunturais. Mas em rigor não devia haver uma meta fixa. Isto é um processo contínuo, como é o processo de criação cultural. Este festival começa hoje e não para mais. Começa com o patrono Marcelo Rebelo de Sousa, continuará com o patrono que se lhe suceder daqui a alguns anos, e depois com o patrono seguinte, e o que interessa não é o patrono, e o que interessa são os grandes patronos, que são aqueles que vêm cá, portadores da sua experiência cultural, e aqueles que forem despertos por esses. E quanto mais jovens, melhor. Mas também se forem menos jovens, melhor. Porque é mais fácil aos mais jovens renascerem do que é para os menos jovens. Bem-ajam por esta iniciativa, contam com o meu apoio, e aqui sinto verdadeiramente que sou porta-voz de todos os portugueses. Contam com o apoio de todos os portugueses.